no laboratório, a gente tem a oportunidade de trabalhar com material biológico e também ter contato diretamente com pacientes, né? E sobre diversos aspectos, esses pacientes são para a gente, na maioria das vezes, uma novidade. Então, pensem comigo, qual que é a importância de se ter dentro de um laboratório toda uma instrução que vai dar um nivelamento para aquele atendimento, em que todo mundo vai coletar da mesma maneira, em que todo mundo vai processar as amostras da mesma maneira, e com isso vão dificultar diversos tipos de acidentes. E a partir daí vai se decorrer a rotina, o dia a dia do laboratório. Eu acredito que a parte mais importante, além de biossegurança, que vai garantir a segurança tanto do paciente, como do trabalhador, do profissional, eu acho que também nesse processo é a qualidade daquilo que a gente espera de um laboratório. Quando a gente faz um exame, por exemplo, a gente está ali confiando que aqueles dados refletem a realidade. Imagina que eu for no laboratório e eu vou lá tentando um diagnóstico positivo, mas o que seguiu isso daí foi um diagnóstico negativo, e o que veio a ser descoberto no futuro foi que houve uma troca de amostras em função de um profissional que não cumpriu com aquilo que a gente esperava, que era um procedimento operacional padrão, tratar de forma responsável cada coleta, cada paciente. Eu acredito que esse é um dos pontos. Essa implementação são os próprios profissionais. A grande maioria acredita que quanto mais rápido se terminar um atendimento, mais rápido, na maioria das vezes, ele vai finalizar aquela atribuição e vai embora, não para casa, na maioria das vezes é a pressa. Então. Mas no ponto mais interessante, que eu acredito que também está, eu acredito que eu poderia falar que seja o tempo, O tempo passa, as pessoas se acomodam com aquela rotina, e por se acomodar, não agem mais, não vem mais com necessidade fazer uso de todos os protocolos, que as legislações orientam, e se você cumpre essas legislações, certamente você vai conseguir mitigar muitos acidentes. Mas ainda assim, eu acho que se uma pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo, se eu tenho mais de 10 anos, 30 anos numa instituição, ela entende que agora não precisa mais fazer uso de um EPI, por exemplo, que faz parte de um protocolo desses, de uma norma, porque em 30 anos ela não pegou nenhuma doença. Então não tem quem convence aquela pessoa que às vezes usar uma luva, fazer a utilização de um EPI, vai de alguma forma ajudá-la naquele processo. Então eu acho que esses dois pontos são os mais relevantes para esse assunto. Tanto a ideia de não preciso porque nunca aconteceu, ou até mesmo a ideia de que de fato para aquele profissional não é algo tão relevante assim, porque a rotina mostrou que não houve nenhum acidente importante. Então é complicado. Acidente com materiais pérfidos, por exemplo, acidentes que podem levar uma pessoa comum a desenvolver uma doença que vai ter que lidar com isso o resto da vida. Outro ponto interessante, eu acredito que seja de fato a qualidade no atendimento, em função dessa qualidade positiva ou negativa, você passar a perder a retenção daquele paciente. A maioria dos laboratórios trabalha hoje em dia com retenção do paciente. Se você excluir a parte pública, que o Estado oferece, um laboratório presta um serviço de qualidade em função do retorno daquele paciente, porque está envolvido ali no processo, e é importante que esse paciente de fato se sinta seguro. Esse é um exemplo. A chefia, a gerência daquele laboratório. Qualquer empreendimento, ou qualquer que seja um laboratório, ele só funciona se essas orientações partem de cima para baixo. Na maioria das vezes, a pessoa que ela é o funcionário, ela não tem mesmos cuidados, a responsabilidade de quem participa do processo de gestão. Então, se num hospital específico, eles cumprem com essas atribuições, necessariamente acho que a grande maioria passam para a linha descendente, E assim, os critérios de análise, de respeito, os cuidados com os acidentes e também
responsabilidade com o resultado da amostra daquele paciente. São, sem sombra de dúvida, respeitados e por isso a gente oferece um serviço bastante. Eu acredito que a resposta para essa pergunta parte do princípio fundamental pelo qual o POP existe, que é o simples fato de regulamentar, né, mais que isso, padronizar um processo. Se eventualmente nós não levamos isso ao pé da letra, eventualmente os resultados que podem sair disso são os piores, mas o ponto principal, no meu ponto de vista, está relacionado ao profissional, ao profissional em si. Se um profissional ele tem aqueles cuidados de sempre revisar os seus POPs, de estar sempre atualizando POPs, de estar sempre ali em contato com aquele processo, dificilmente vai ser um profissional que ele vai depender único e exclusivamente de um terceiro para que ele venha desenvolver uma atribuição. Então o POP ele ajuda em todo o processo laboratorial, como ele ajuda no crescimento pessoal e profissional daquele profissional. Então acredito que esse seja um dos principais pontos a se discutir com o nosso TEPOP. Não tem como, eventualmente, a gente excluir esse ponto, né? Não dá para se evitar. Toda vez que se fala, não sei se foi esse o ponto principal da tua pergunta, mas toda vez que a gente se fala da utilização desses recursos no laboratório, a gente está de fato prezando tanto por todo o processo que eu já falei, né? Que é a qualidade, a segurança, mais que isso. A gente está prezando por um profissional que ele entende e ele não tenha se tornado um autodidata, não é essa a intenção, mas é um profissional que ele tem a característica crítica de eventualmente fazer revisões pessoais e essas revisões refletirem no trabalho responsável, no trabalho de confiança. Tem toda a questão de estrutura da unidade, tem toda a questão de tecnologia que aquela unidade tem a questão de logística, saber que aquele laboratório dá conta de atender 100 pacientes. Se passar disso, aquelas amostras começam a sofrer alterações. Então, esse estudo ele é previamente feito por qualquer que seja a unidade. Não é só eu querer, vou fazer 100 amostras, 200 amostras. Se a minha unidade não tem a estrutura para atender a isso, eu estou falseando meus exames e posteriormente entregando um péssimo serviço de qualidade, um péssimo serviço para a comunidade. Então, isso é um ponto.